Muito bem. Donald Trump chamou o presidente da Ucrânia... Não, peraí. Calma. Donald Trump chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, do que é? De quê? Ditador. De ditador, a casa caiu. E disse que é melhor ele se apressar, não terá mais seu país. A casa caiu. Luca Bassani tem todas as informações. Boa noite, Luca Bassani. Agora parece que o Zelensky tem que pegar... Eu não vou falar o boné, que você tá de boina, mas tem que ir para casa. Eu queria ouvir o que está acontecendo. Conta tudo pra gente, nós estamos curiosos. Que loucura. Zelensky de ditador, gostaria de saber o que ele acha do presidente Vladimir Putin, que logo mais será o líder mais longevo da Rússia, ultrapassando até mesmo o Joseph Stalin. Mas analisando apenas aquilo que nós temos em mãos agora, Donald Trump partiu para uma postura completamente contrária à Ucrânia, dizendo que toda a culpa desta guerra é dos ucranianos. Muito disso contrariando os fatos históricos e também os próprios aliados ocidentais. Ele disse que seria melhor o presidente Volodymyr Zelensky se apressar na resolução do conflito, senão não terá mais nenhum país para administrar ao longo dos próximos anos. Vale dizer que a Rússia controla cerca de 21% da Ucrânia neste momento e que a primeira tratativa diplomática que aconteceu desde que a guerra começou, pelo menos desde março de 2022, foi realizada ontem na Arábia Saudita entre o secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos e o chanceler Sergei Lavrov da Rússia. Tudo indica que Donald Trump empurrará um acordo o mais rápido possível para terminar com a guerra da Ucrânia e também para mudar a liderança dentro do país. Vale dizer que o presidente Volodymyr Zelensky foi democraticamente eleito em 2019, seu mandato acabou em 2024, mas novas eleições não foram realizadas pela logística da guerra. O argumento da Ucrânia é que um país invadido por uma potência vizinha e com tantas pessoas fora do seu território nacional, os refugiados e tantos outros que foram chamados, alistados ao Exército Nacional, não teria como realizar um pleito justo. Ao mesmo tempo, Donald Trump disse que a popularidade de Zelensky está muito baixa e que, caso aconteçam novas eleições, ele certamente perderia. Todavia, pesquisas recentes mostram que a popularidade de Zelensky está ainda acima dos 50%, o que poderiam assegurar a ele ou ao seu sucessor político a permanência no executivo ucraniano. Tudo isso, obviamente, que a gente está falando no mundo das hipóteses. Por enquanto, o que nós temos é uma situação extremamente difícil para as forças ucranianas no campo de batalha. Nós temos a perda considerável de territórios, mais de 200, 300 mil pessoas que morreram no leste europeu. Se nós considerarmos só o lado ucraniano, juntando com os russos, passa de 500 mil de mortos, uma situação humanitária extremamente caótica, além, é claro, desta situação política muito complexa que agora se coloca a Ucrânia perdendo parte importante do seu território na questão agrícola, na questão industrial principalmente, né, na mineração, e tudo isso será conversado daqui para frente entre Donald Trump e Vladimir Putin. Tudo indica que a Ucrânia será empurrada para fora das mesas de negociação, algo que cria um precedente muito perigoso num mundo com tantas autocracias e ditaduras e com vizinhos que têm alguns ímpetos expansionistas em relação aos seus países vizinhos. A própria Turquia quer, por exemplo, algumas ilhas gregas no Mar Egeu. Se nós formos olhar a Coreia do Norte, que era do Sul, e vice-versa. A China quer dominar militarmente Taiwan. Se formos olhar no Oriente Médio, também a questão relacionada ao Iêmen podia acabar com um expansionismo da Arábia Saudita. Então, tudo isso abre um precedente perigoso e acaba mandando uma mensagem de impunidade para aqueles que quebram as leis internacionais, mas a realpolitik, aquilo que temos em mão, acaba muitas vezes não ligando para isso, e Zelensky terá que conviver com um país menor do que aquele que recebeu quando assumiu a presidência em 2019. Bem rapidamente, tá? Vamos para a realpolitik. Tem o Trump, tem o secretário de Defesa, Pete Hegseth, que diz que é completamente irrealística a volta às fronteiras antes de 2014, e a Tulsi Gabbard, que praticamente ecoa a posição russa, dizendo que a culpa é da OTAN, que expandiu suas fronteiras até chegar próximo da Rússia. Então, eu pergunto a você,
Isto significa, podemos deduzir, que os Estados Unidos vão cortar a ajuda militar a Zelensky até que ele aceite as condições russas para fazer as pazes. Pode-se dizer que já é uma certeza ou o Trump está falando cada hora uma coisa? Tudo indica que sim, a ajuda militar, tanto financeira quanto através de equipamentos, vai ser cortada, não há nenhum tipo de votação orçamentária acontecendo, seja no Congresso, seja também no Senado, para que a Ucrânia receba mais fundos dos Estados Unidos. Até agora, oficialmente, foram mais de 85, cerca de 100 bilhões de dólares vindo dos Estados Unidos, os outros 100 bilhões vindo dos países europeus. Então a gente vê que é uma guerra extremamente cara e que Donald Trump não quer pagar. O ponto é que, apesar desta postura falar diretamente ao coração de muitos republicanos que acham que a conta desta guerra está cara demais, essa proximidade tão escancarada com o regime de Vladimir Putin, com o Kremlin, com um governo que sempre foi antagônico aos Estados Unidos, também levanta suspeitas dentro dos Estados Unidos da América por se tratar de uma liderança que também não é democrática. O Volodymyr Zelensky deveria ter passado por um pleito, obviamente que sim, em 2024, mas Vladimir Putin está sendo eleito de maneira sucessiva, sem uma oposição ampla, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de agremiação política de outros partidos, desde o ano de 1999. Então é uma posição que acaba sendo hipócrita muitas vezes e preocupa os aliados ocidentais que já caíram na realidade, que vão ter que aprender a viver sem a retaguarda dos Estados Unidos. E o presidente Emmanuel Macron já deixou isso claro em Paris essa semana, onde os países europeus vão reforçar ainda mais a sua participação militar interna para suprir esta falta que os Estados Unidos representarão no campo internacional. Vou pedir licença a você, nós vamos debater um pouco. Eu sei que tem Milley e Elon Musk aqui. Milley e Elon Musk, daqui a pouco a gente volta contigo, tá? Ai, ai, ai. Ô, Leandro Ferreira, vamos lá. Qual é hoje a realidade, então? A Ucrânia, eu quero que você analise as perspectivas. Donald Trump, você é um ditador, você não quer fazer o que eu quero. Eu quero que você aceite o que o Putin está mandando você fazer e você não quer fazer. E o Zelensky diz, se eu fizer, eu vou ser morto, que é o que vai acontecer. Se ele aceitar abrir mão do território ucraniano, o grupo que o sustenta, que tem neonazistas, sim, vai matá-lo. Então, o que vai acontecer? Eu acho que a Ucrânia vai continuar lutando sem a ajuda militar americana. E, se for assim, a Rússia vai chegar até Kiev. Olha, Capês, essa é uma situação, famosa expressão bola cantada, né? Porque ninguém se surpreende tanto assim com uma confusão que se armou desde os momentos pré-guerra entre a Ucrânia, Rússia, OTAN e demais, né? Eu acho que o mundo ele se tornou mais conflituoso, mais perigoso. Acho que tem muita gente irritada com esse conflito, não apenas por ser um conflito armado, uma guerra que tira vidas e que gera esse tipo de confusão que a gente vê lá no território, mas também porque ele encareceu efetivamente a vida no mundo inteiro. Está mais caro viver em qualquer lugar do planeta por conta desse conflito e acho que as forças econômicas aí, que no fundo são que estão por trás dos interesses de Trump e Putin, né, vão entrar num acordo para encerrar logo esse conflito onde não mais se tem vencedores no campo econômico com uma duração tão longa assim. Então eu vejo que o Zelensky ele tem que se preocupar mesmo, é preciso avaliar se ele incorreu em crimes dentro e fora da Ucrânia em relação à regulamentação das questões de guerra, em relação às questões eleitorais que estão colocadas lá no regulamento da Ucrânia, né, que é mais ou menos o que está acontecendo também em Israel, né, que fica se prolongando o conflito para não ter que chamar a eleição, porque aí o titular corre o risco de perder e responder por crimes. No caso do Zelensky e do conflito com os Estados Unidos, se envolve inclusive o desvio de verbas dessa ajuda toda que chegou vinda dos Estados Unidos. Muito bem. Eu vou pegar até esse gancho, porque Henry Kriegner, deixado pelo Leandro Ferreira. Primeiro que 200 bi chegaram só 76. Joe Biden, acho que ao lado do Lyndon Johnson, é o presidente mais corrupto da história dos Estados Unidos. Isso o Trump vai provar isso. E é o responsável por essa destruição que está acontecendo, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia. Então, mas eu queria te falar assim, eu queria que você procurasse interpretar o pensamento do Trump. O Trump já disse, pegando o gancho aqui do Leandro Ferreira, Israel tem direito de anexar definitivamente as colinas do Golã que pertencem à Síria.
Eu acho que Israel já tem que ficar com Gaza e tem que ficar também com a Cisjordânia, que é o West Bank, que pertence aos palestinos. Os palestinos vão mudar para para um lugar bonito e confortável em qualquer lugar do mundo. Ele chegou e disse também, isso o ex-embaixador John Bolton falou, está vendo Taiwan? Está vendo essa caneta aqui? Taiwan é a tampinha. Está vendo a mesa? A mesa é a China. Eu vou brigar com a mesa por causa da tampinha, já dizendo que se a China invadir Taiwan também não tem problema. E é claro, ele está falando que quer pegar a Groenlândia, ele quer pegar o Canal do Panamá, quer pegar o Golfo do México, vai ficar o Golfo do Trump. Como é que fica essa questão? Eu acho que quem tem este pensamento, provavelmente, não vai se importar que a Ucrânia perca 30%, 40% do seu território. O que será da Ucrânia? É o que disse o meu motorista da perua escolar, seu José, quando revoltado parou a perua Kombi na faixa da esquerda do elevado Costa e Silva, com a gente com 10 anos de idade dando tapa na nuca dele. E ele diz, a que ponto nós chegamos? Eu queria que você falasse. Eu tava com a impressão que o motorista da perua nessa época tinha dito o que será da Ucrânia. Eu ia falando profundo a conversa aí no passeio. Sabe o que ele fez comigo? Ah. A perua parava onde ficava aquele banco Banrisul, que fica na esquina da Bela Sintra com a Paulista, em frente ao Colégio São Luís. Tá. E meu pai quebrou, não conseguia mais pagar a perua escolar. E minha mãe deu uma brilhante ideia. Filho, vê se ele pode te dar uma carona, então. E eu pedi uma carona para ele, fechou a cara e me levou no primeiro dia. Olha aí. No segundo dia, ele me chamou filha da, me xingou. Eu xinguei ele também. Ele correu atrás de mim pela Avenida Paulista. Bons tempos aqueles que não tinha chorinho nem Nutella. Mas eu queria que você realmente falasse. E também não tinha o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente ali para te proteger. Nós temos que proteger as crianças contra a violência moral e a violência física dos adultos. Isso é outra coisa. Mas eu quero te ouvir sobre a Ucrânia. Bom, Capês, o Trump ele tem um posicionamento muito realista e pragmático, né? Ele está olhando isso e está falando, olha, nós vamos perder 30% do território da Ucrânia ou vamos perder 30% da população da Ucrânia? Acho que essa é a pergunta que tem que se responder aí. Quanto mais essa guerra se perdura, primeiro, mais dinheiro é jogado no lixo e também você tem aí perdas de vidas, as vidas ucranianas aí que estão sendo perdidas também e de outros exércitos que até se voluntariaram para isso. Surpreendentemente, a gente tem até brasileiros que se voluntariaram para lutar nessa guerra, né? Enfim, mas quando o Trump faz essa análise toda, Capês, ele está trazendo justamente um realismo, uma análise para ali. Mas tem um ponto da política externa americana que precisa ser considerado, que é a fidelidade aos aliados. Isso foi muito batido muito nesse martelo, né? Esse ponto durante o governo do George Bush com a Condoleezza Rice e é uma tradição também dos governos republicanos que vamos manter todos os nossos compromissos com os aliados porque os aliados são a representação militar e econômica dos Estados Unidos em diferentes partes do mundo. Se ele romper com isso, ele perde credibilidade diante dos aliados e isso tem impacto também econômico. Estamos falando de Coreia do Sul, Japão e outros países muito relevantes.